verás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, entregou ao hospedeiro dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te pareceu ou te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vá você e faça a mesma coisa. Se você observar bem, essa peça literária possivelmente começa no capítulo 9, aí a partir do versículo 54, 57, quando Jesus desafia algumas pessoas para segui-lo, e quando algumas pessoas ávidas para seguir a Jesus, Jesus vai e se torna como, não é que é indiferente, ele diz assim: as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Possivelmente essa pessoa que aproximou-se dele, assim ávido e desejoso para segui-lo, tinha outros interesses, que Jesus então tenta desmotivar o camarada de segui-lo, porque Jesus percebeu que ele tinha outros interesses. Possivelmente aquele tipo de pessoa que diz: eu vou seguir Jesus, porque seguindo a Jesus a minha vida vai melhorar, vou ter mais coisas, meus problemas vão ser resolvidos. Aí Jesus diz para ele: olha, as aves dos céus têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Você vai me seguir, mas eu sou um cara meio que não tem muita coisa não. Quando quis entrar em Jerusalém, tive que pedir um jumentinho emprestado. Quando nasci numa manjedoura emprestada. Quando fui celebrar ceia com os meus discípulos, eu arranjei um lugar emprestado. Parece a igreja daqui, vocês estão no lugar emprestado, né? Que legal, né? Então tudo, tem uma poesia que é do poeta Joia Júnior, um poeta antigo do mundo batista brasileiro, que ele tinha uma poesia sobre tudo, nada era dele, tudo era emprestado, né? Até a cruz que ele morreu não era dele, era minha e sua, era emprestada, né? Então assim, esse Jesus que diz: olha, então a peça começa aí. E a peça tem vários temas, tem o anúncio do Evangelho, a peça tem, nesse caso aqui, a filantropia, cuidar de quem está caído na estrada. A peça literária tem um momento que os discípulos voltam, regozijados. Senhor, até os demônios se nos submetem. Ele diz: olha, eu já vi o Satanás caído. Vocês estão alegres com coisa boa. Alegrados não porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrem-se porque vocês têm o nome escrito no livro da vida. Ou seja, alegrem-se por conta da cidadania que vocês possuem. E por aí vai. Mas assim, o que é que eu queria conversar com vocês são 2 coisas simples. Uma é essa pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? Parece uma pergunta muito óbvia, mas eu queria conversar sobre essa pergunta: quem é o meu próximo? E aí, identificando quem é o próximo, o que é que eu devo fazer pelo meu próximo? Se eu conseguir comunicar bem essas 2 ideias, eu vou me dar por satisfeito. Eu não sei você, mas eu vou me dar por satisfeito achando que cumpri uma tarefa legal à luz do Evangelho. Então a pergunta desse cidadão é: quem é o meu próximo? Que parece, por muito tempo, eu tive essa pergunta como uma espécie de atitude tangencial, alguém que está querendo sair do ponto pivotante e então fica colocando as questões na periferia para fugir do compromisso maior. Muitas vezes eu pensei assim, o próprio Lucas diz assim: ele querendo justificar-se, né? Ele utiliza que o argumento, aliás o Lucas interpreta que o cara querendo justificar-se fez essa pergunta: quem é o meu próximo? Então a primeira pergunta nessa peça literária é: quem é o meu próximo? E a segunda é, identificando o próximo, o que é que eu faço com ele ou por ele? Essa é a questão. Por exemplo, o pessoal aqui que trabalha com as pessoas aí que vivem com
deficiência de alimentação, com problemas sociais complexos, o pessoal que está envolvido com mais água, que procura resolver o problema das crianças e das famílias em situação de miséria, de catástrofe. Essas pessoas, eu diria que o que o doutor da lei está perguntando aqui nem faz sentido, porque eles já percebem que esse é o próximo. Então, eles já estão cumprindo isso. Por que esse camarada faz essa pergunta? Eu presumo que é por causa da função dele. O texto diz que ele é um doutor da lei. Então, ele é um cara que interpreta todas as leis judaicas. E nas leis judaicas, um dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu disse ao Dino que não ia vir falar hoje não, porque eu estava numa crise horrível. Ele disse assim, não, mas não tem jeito não. Tu vai falar no microfone, fala baixo, mas assim, você é o culpado, cara, de eu estar aqui. Então vocês vão me desculpar de vez em quando eu não poder. Eu estava ontem realmente sem poder falar, estava totalmente sem poder falar. E aí ele pergunta assim, Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o próximo aqui nesse texto? Por que ele está fazendo essa pergunta? Se você quiser, só para ter uma ideia mais clara sobre isso, você pode ler Mateus, capítulo 5. Alguém quer ler para mim aí 5, o versículo 43? Leia em voz alta, onde você estiver, para a gente poder escutar. É só você ler do jeito que você briga em casa, que a gente escuta. Mateus 5. Desculpa, né? Ninguém vai querer ler, vamos dizer como é que briga em casa. Mateus 5, 43. Tá, você não briga, tá tudo legal, mas aí fala bem alto aí pra gente. 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Então a pergunta desse camarada tem sentido. Porque estava escrito, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas os doutores da lei foram mudando isso. Por isso que esse texto que nós acabamos de ouvir, o 43, Mateus 5, 43, não é, está escrito, foi dito aos antigos. Então tudo indica que esses intérpretes da lei começam a fazer novas interpretações e a propor novos ensinamentos. E eles estão dizendo o seguinte, ama quem? Ama quem? Não. Aí é o que Jesus diz, eu porém vos digo, mas o que é que o texto diz? Ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Então os doutores da lei estão dizendo, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Esse cidadão que está perguntando a Jesus quem é o meu próximo, possivelmente é um dos caras que faz parte desse grupo. Que agora quando Jesus diz assim, aliás, quando ele mesmo afirma, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Porque foi dito aos antigos, ame o próximo e odeie o inimigo. Então quem é o meu próximo? Então ele levanta uma pergunta que aparentemente não é uma coisa tão tola assim, ou pelo menos que não esteja posta sobre a mesa. Ele está levantando uma questão que está posta sobre a mesa, que está no cenário religioso da época. Ou seja, eu amo os meus amigos e odeio os meus inimigos. Eu amo o meu próximo e odeio o outro, que é meu inimigo ou meu opositor. Se você observar ainda no capítulo 5, isso é mais evidente se você ler, por exemplo, Jesus, quando vai dando a mesma lição, ele faz um outro ensinamento, ou usa uma analogia, que está no versículo 47. Alguém quer ler para mim o 47? (5:47). Desculpa, eu não falei que era Mateus, né? Mateus 5:47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ok? Então, o cara tem essa cultura. Qual é a cultura? Ama o teu próximo e odeia os inimigos. Então, na cabeça dele, próximo não é todo ser humano. Na cabeça dele, o próximo é o cara que é do meu time. Ou seja, eu sou torcedor do Corinthians e vou sentar do outro lado de cá e torcedor do Palmeiras e de São Paulo do outro lado. Eu sou torcedor do Ceará e aí vou sentar do outro lado contrário, né? Só para você ter uma ideia, eu tinha vestido hoje uma camisa muito legal. Aí ela disse assim, está muito parecido com o torcedor do Ceará. Eu disse, puxa, mas o torcedor, ela sabe que eu sou torcedor do Fortaleza, né? Série C, coitadinho, o Ceará saindo aí, que legal, né? Mas é assim, ou seja, se você é do outro time, você não pode abraçar o cara que é do time oposto. Você tem que abraçar só quem é do seu lado. Ou seja,
Para você viver a vida com essas relações, não precisa ter o Evangelho nem Jesus. Basta ser amigo dos seus amigos. Então o cara está diante dessa situação, quem é o meu próximo? Quando você pega então todo o texto, quem é o próximo? O próximo são os discípulos de Jesus. Aqueles a quem Jesus ama. Que ele manda de 2 em 2. E aí eles voltam para se encontrar com Jesus. Então os discípulos são, por natureza, o próximo de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? E por que eu estou querendo reforçar isso? Porque às vezes, preocupado com quem tem necessidade, você não se preocupa com quem você deveria se preocupar mais. Não estou dizendo com isso que a gente não se preocupe com as pessoas que têm carência e necessidade. Eu estou dizendo que esses extremos são complicados. Então faz sentido Jesus falar para esse cidadão: olha para o sujeito que está caído na estrada e aquele que o acolheu, porque você é indiferente a essas situações. Mas cuidado também para que você, cuidando dos necessitados e dos carentes, tenha uma avidez tão grande e tenha um amor tão grande por essa tarefa que você esquece da pessoa que mora mais perto de você. Eu tenho uma amiga, ela perdeu uma filha, perdeu ontem, na madrugada de ontem, a filha de 25 anos de idade. E assim, de uma maneira muito dramática. E me parece que o grande sentimento é: eu não dei o tempo suficiente que eu deveria ter dado. Dei tempo para tanta gente, cuidei de tanta gente. Ela é médica, tem outras tarefas na vida, e ela diz: e a filha que eu deveria ter cuidado, eu não cuidei. O Salomão fala sobre isso, né? Quando ele, lá no livro de Cantares, ele diz: a vinha que Deus deu para que eu cuidasse, eu não cuidei. Então quem é o próximo? O próximo é Jesus aí fora, tua mãe está aí, teus irmãos, tuas irmãs. Ele diz: olha, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Não estou dizendo com isso que Jesus não tenha tido amor pela mãe, pelos irmãos dele, pelas irmãs dele, mas ele está dizendo que tem um próximo, que é esse cara que está mais perto, essa pessoa que anda junto comigo. O próximo é seu marido, é a sua esposa, é seu filho, é sua filha, é seu pai, é sua mãe. E às vezes nós ficamos procurando quem é o próximo. A pergunta desse cidadão é pertinente: quem é o meu próximo, Senhor? Então no texto, se você pega Lucas capítulo 10, o próximo, meu querido e minha querida, é o discípulo que está bem perto de você. É o amigo que está bem perto de você. Agora, naturalmente, esse tipo de pessoa não precisa fazer muito esforço para acolher. Não sei se eu já contei aqui para vocês, eu morei no bairro que hoje é chamado Parque Araxá, antigo Campo do Pio. Perto da nossa casa tinha um cara que gostava de roubar. E geralmente o hábito dele era roubar de madrugada. E numa dessas empreitadas do cara, ele e mais 3 amigos, eles entraram na casa de um delegado e roubaram, e não chegaram a levar, aliás, a causar nenhum dano maior com a filha do cidadão, mas humilharam a menina e tal. E aí o delegado, claro, pôs a turma para ir atrás dos caras. E ligeiro, em 2 dias eles pegaram 3. E eles vieram pegar o Carlinhos, que não tem a ver comigo, era outro cara. Eles vieram pegar o cara, num dia, eu me lembro, era mais ou menos 11 horas da manhã. E eu me lembro dos policiais no bairro pegando o cara, porque aproveitaram a hora que ele saiu de casa. E aí pegaram o camarada. E era muito interessante a cena. E você imagina como é esse bairro pobre, né? Aquela poeira, todo mundo, pega, não pega, aquela confusão toda. Mas a cena mais interessante era a mãe dele. A mãe dele gritava de maneira maluca, feito louca, e corria, agarrava o cara pela perna, puxava às vezes pelo braço, puxava pela cintura, e os caras puxavam, ela puxava também. Aí os caras diziam assim: nós temos que levá-lo preso. Não, não vai levar meu filho. Aí dizia assim: mas a senhora sabe o que é que ele fez? Ele fez, mas ele é meu filho. Ou seja, não interessa o que ele fez, ele é meu filho. Então, esse sentimento maternal é tão forte nas Escrituras, que quando vai falar sobre o amor de Deus, buscando uma analogia do amor humano, diz assim: ainda que a mãe abandone seu filho, Deus não o abandonará. Ou seja, há casos, e são exceções, de uma mãe abandonar uma criança, abandonar o filho e a filha, mas não é um caso, não faz parte da índole maternal. Então, quando a Bíblia quer buscar alguma analogia para falar do amor de Deus, fala do amor de mãe. Então, estou querendo dizer com isso que há um tipo de próximo que você não precisa fazer esforço para amar. É o seu filho, a sua filha. Então, quem é mãe sabe disso. Sabe que você não precisa fazer esforço nenhum para amar o filho e a filha. A despeito dele, você continua amando. A despeito dela, você continua cuidando. Vocês devem ter assistido ontem uma reportagem sobre as casas de ressocialização de menores. Algumas delas estão acontecendo rebeliões consecutivas aqui, especialmente em Fortaleza, e as mães ontem angustiadas, né?
mãe chorando, querendo saber onde é que estava o filho, porque tiveram que fazer remanejamento. Presumo que eles não tiveram tempo de anotar o nome do garoto que vai para tal centro. Eu acho que eles pegaram os meninos e levaram, e não sabiam dizer onde é que estavam os meninos, né? E as mães angustiadas. Então era natural que a mãe estivesse naquele estado mesmo, porque é mãe. Então há um tipo de ser humano que você ama, que Jesus não precisa dizer para você: ama o próximo como a você mesmo, porque você já ama. Agora, há um tipo de ser humano que você precisa amar, que não faz parte da sua lista. É o caso desse cidadão. Então ele pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus não precisa dizer para ele: o próximo é a sua esposa, o seu filho é a sua filha, porque isso é o mais natural. E quem é o próximo dele então? O próximo é o cara que cuidou do que estava caído. Eu não sei se você nota, no texto é muito interessante, porque o próximo do samaritano é o cara que está caído. Ou seja, o cidadão foi assaltado, tiraram os seus bens, machucaram o seu corpo, aí diz que passou um sacerdote, e o sacerdote considerava tão importante a liturgia que não cuidou da pessoa. Diz que passou um levita, o pessoal do louvor, a turma aí da percussão, que pega a guitarra, o teclado, e aí também: não, estou apressado, eu tenho um momento de louvor na igreja, não cuidou de quem estava caído. Aí diz que passou um samaritano. Quem é um samaritano? Samaritano é um cara em conflito com os judeus que moram em Jerusalém. São judeus que vivem uma outra experiência étnica, se misturaram com outras nações, têm uma outra experiência religiosa. Enquanto o povo de Jerusalém adorava a Deus no templo construído pelo Salomão, os samaritanos fizeram uma outra opção, construir o seu templo no monte. Por isso que aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, quem conhece bem o texto, quando ela diz: vocês dizem que a adoração correta é em Jerusalém, e nós adoramos lá no monte. Que monte? No monte onde eles construíram um templo para substituir o templo do Salomão, porque os dois filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, dividiram os dois reinos, e aí um deles ficou com Jerusalém, e aí os samaritanos vão se construindo a partir também dessa divisão. Então há todo um problema étnico, político, há todo um problema de conflito entre esses dois grupos. Então quando o cidadão diz assim: o homem estava caído e passou um samaritano, o doutor da lei do lado de cá diz: puxa vida, esse cara aqui não presta, vai fazer alguma coisa? Aí Jesus diz: o samaritano passou e acolheu o rapaz, curou as suas feridas e tal, pôs o rapaz numa hospedaria, garantiu o pagamento de toda a despesa. E aí Jesus pergunta assim: quem parece ter sido o próximo desse homem que caiu? Dá para perceber o texto? Veja bem, o cara pergunta: quem é o meu próximo? Jesus conta uma história simples de um homem que está caído na estrada e fala de um samaritano acolhendo o homem que está caído na estrada. Então, o homem que está caído na estrada é o próximo para o samaritano. Mas para o doutor da lei, o próximo não é o que está caído na estrada, porque o doutor da lei não gostava de samaritano. Você pode olhar no texto que Jesus pergunta assim: quem te parece ter sido próximo do que caiu na estrada? A resposta dele não é o samaritano. A resposta dele é aquele que usou de misericórdia. Ou seja, ele tinha tanta raiva de samaritano que nem chamar o cara de samaritano ele chamou. Ele disse: aquele que usou de misericórdia. Então veja bem, quem é o próximo do que está caído na estrada? É o samaritano. Quem é o próximo do doutor da lei? O próximo do doutor da lei é o samaritano que usou de misericórdia com o que estava caído na estrada. O que é que isso está dizendo para nós? Que entre essas pessoas, por exemplo, os meus amigos mais próximos, os meus familiares, as pessoas que eu preciso acolher e abraçar, possivelmente existe um tipo ou um perfil, existe um segmento social que eu tenho uma certa ojeriza. Existe um segmento social, um perfil humano, que eu não gostaria de tê-lo perto de mim. E o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: faça um esforço e arranca da alma e do coração uma atitude para atender esse outro, que é o totalmente outro. Então, a outra pergunta é: identificando o outro totalmente outro, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Então, por exemplo, para os discípulos, o que é que Jesus faz? Ele exerce o serviço do ensino, a pedagogia do desenvolvimento humano deles. E, naturalmente, se tem desenvolvimento humano, tem também desenvolvimento espiritual. São duas coisas que eu acho que estão sempre juntas. Não estou dizendo que todo desenvolvimento humano gera desenvolvimento espiritual. Mas eu tenho certeza, isso eu não tenho dúvida, posso estar equivocado, mas no meu coração e na minha cabeça eu não tenho dúvida, é que todo crescimento espiritual que vem do Evangelho gera humanização. Faz de você um ser humano mais interessante. Faz de você um ser humano mais encantador. Por isso que eu estou dizendo que nem todo ser humano que busca
Isso é chamado aí no mundo da filosofia, em outros ambientes acadêmicos, a tendência humanista, né? Então, não estou dizendo que todo humanista é espiritual, mas eu estou dizendo que todo cidadão, toda mulher que é espiritual é um ser humano mais encantador. É um ser humano mais encantador. Então, o que é que Jesus faz com os discípulos? Ele presta um serviço a esse próximo para o crescimento humano dele. O que é que Jesus faz, ou manda os discípulos fazer com as cidades impenitentes? Anunciar juízo. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Então, uma coisa é identificar o próximo, e a outra coisa é que tipo de serviço eu ofereço a esse próximo. Esse discernimento é muito importante. Então, encontrar o próximo que está caído na estrada e acolher, é isso que ele está precisando? Então eu preciso fazer isso com esse próximo. Imagina agora quem é o próximo de Jesus nesse texto. Especificamente nesse texto que eu li. É o doutor da lei. É o doutor da lei. Qual o serviço de Jesus com o doutor da lei? A exortação. E ajudando o cara a se auto-perceber para evitar a discriminação que ele está fazendo com o samaritano. É tanto que quando termina o texto, Jesus não manda ele ser um samaritano. Seja agora um samaritano. Ele está dizendo o seguinte: faça o que ele fez. Por exemplo, eu posso estar equivocado, eu espero que o Papa Francisco não me engane, espero mesmo. Espero que seja um desses símbolos humanos que tem aparecido aí nos últimos tempos, com tanto espaço de poder, com tanto espaço de imagem pública e não tem se aproveitado disso. E mesmo sendo de outro segmento que não meu, eu olho para ele e digo que esse cara está fazendo a coisa certa. E aí eu olho para os televangelistas evangélicos, e mesmo que seja do meu segmento, eu digo que esses caras só estão envergonhando a gente. Quer dizer, quando você percebe o mundo de corrupção e o mundo de engano que a gente tem aí dos políticos, seja ele do PSDB, seja ele do Partido dos Trabalhadores, seja de onde for, e você percebe esse desmando, aí quando você tem um presidente da Câmara que se intitula evangélico, aí você diz, não, aí é de arrebentar. Aí se o Eduardo Cunha está no espaço de poder, e aí pelo menos você, ou se confessar um seguidor de Jesus, aí diz, não, desse cara eu espero mais ética, eu espero que seja mais correto. Então desse cara eu tenho que cobrar muito mais do que qualquer outro sujeito. Agora, mesmo assim, olhando para ele eu tenho que denunciá-lo, mesmo que seja do meu segmento. E olhando para alguém que seja de outro segmento, e se ele está fazendo a coisa correta, aí Jesus diz, faça você também o que ele está fazendo. Não está mandando você ir para o segmento dele, mas está dizendo que você tem que fazer o que ele está fazendo, porque essa é a coisa correta. Então a primeira coisa que nós precisamos, quem sabe, desse texto, à luz desse texto, a primeira coisa pelo menos que está em meu coração, é lhe animar a discernir quem são esses homens, aliás, quem é, desculpa, esse homem, essa mulher, que do outro lado você olha e diz, esse é o meu próximo. É o seu filho, é a sua filha? Então, não meça esforço. Dedique alma, coração, inteligência, amor, tempo. Faça o que você puder para que ele perceba nas suas atitudes um gesto de amor, de carinho e de cuidado. Agora, claro, cuidado porque às vezes você faz tudo isso, mas para manter o controle. Você faz tudo isso para manter a manipulação. Você faz tudo isso para ter o outro na sua mão. É diferente quando você faz tudo isso para que o outro consiga um dia bater asas e alçar o seu próprio voo e continuar a sua vida não debaixo do seu controle e do seu domínio. E depois, quem sabe, construir relações de interdependência, onde nós nos aproximamos pelo amor, pela admiração, e não pela dependência, seja ela psicoemocional, seja econômica ou qualquer outra. Então esse texto está dizendo que a gente precisa discernir bem quem é o nosso próximo. E aí eu queria lhe animar, você não precisa dizer para mim, você precisa só fazer um sinal. Se na verdade você tem na sua cabeça, ou no seu sentimento, no seu coração, seja um segmento, sejam pessoas, seja o que for, que aí depois que você disser, eu vou complicar a sua vida. Tá? Que você diz assim, tá, eu sei que ele é meu próximo, mas eu estou com uma dificuldade tremenda de me aproximar. Eu estou com uma dificuldade tremenda de fazer alguma coisa, de apoiar, de ajudar, de animá-lo, de animá-la para a vida. E eu queria fazer alguma coisa por ele ou por ela. Você não precisa dizer quem é, só minha pergunta é só o seguinte, tem algum segmento, tem um tipo de ser humano que você olha e diz assim, esse aqui se eu pudesse dar um chute, eu daria. Eu não dou um tiro nele não, mas se alguém desse no meu lugar, eu ficaria, não ia achar ruim não. Eu nem ia rir publicamente, mas ia rir escondido de todo mundo. Faz assim, só um sinal suave, só para eu perceber se tem ou não.
Tem? Então deixa eu me reportar à ceia. Já falei sobre isso com vocês em outras ocasiões. Desculpe eu ser repetitivo, mas é porque isso pode ajudar a gente no crescimento. Repetir esses ensinamentos de Jesus é sempre muito legal. Vocês sabem da história do Judas, né? Vendeu Jesus por quanto? Todo mundo conhece essa história. Vendeu por 30. E Jesus está nesse momento de ceia. Foi tão legal ver aqui uma molequinha, você nem imagina quem é, que pegou uns 3 ali, bebeu uns 3. Eu estava fazendo dar um também, né? Nem vou dizer quem era. E aí outro corria e pegava também, achei legal. Então imagine esse momento sublime de ceia, inclusive quero continuar celebrando essa maneira descontraída como vocês celebram a ceia, muito legal. Eu acho que deve ser difícil para a mentalidade católica participar dessa ceia. Desculpa se tem alguém do mundo católico, porque para o catolicismo a ceia ou a Eucaristia é um sacramento. E como ela é um sacramento, aí o corpo de Jesus está no pão, né? Então como é que o pessoal vem? E era uma menina que estava celebrando, né? Tal. Recebe a menina, né? Legal. E também eu sei que é difícil para o mundo protestante, porque o mundo protestante, mesmo não acreditando que o pão, que Jesus está no pão, que ele é o próprio pão, que ele está no vinho, mesmo não acreditando nisso, ele acredita que quando o sacerdote ora pelo objeto, o objeto fica sagrado. De tal forma que depois que o objeto fica sagrado, aí o objeto é mais importante do que as pessoas. Tem que enterrar. Eu sei de igreja que colocava no sanitário e dava descarga, sabia? Lá no Rio Grande do Norte. Não é brincadeira não. E sabe por que eles faziam isso? Porque os meninos depois da ceia vinham comer o pão e beber o vinho. E os caras achavam que o sanitário lá, a fossa era mais sagrado do que o ventre, do que o vinho. Mas só para dizer para você o seguinte, por que eu estou dizendo isso, né? O Judas aparece num momento sublime como esse, mas ao mesmo tempo muito simples, onde Jesus está usando os objetos como instrumento pedagógico de comunicações profundas. Jesus não está usando o objeto como sacramento, como coisa sagrada, porque para Jesus quem é sagrado é a pessoa, não é o objeto. O objeto ele usa de tal maneira que as pessoas possam entender alguma mensagem a partir dos objetos. Ele pega uma bacia, põe água na bacia, põe uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Com esse gesto, bacia, água e toalha, ele não está sacralizando a bacia e a água. Só para vocês saberem, tem denominações que quando vai celebrar a ceia, ora pela bacia, pela toalha, pela água. Eu entendo isso e respeito isso, né? Aí ora pelo pão e ora pelo vinho, porque todos os objetos são sagrados. Tá certo? O protestantismo, em geral, ora pelo pão e pelo vinho, porque só esses 2 objetos são sagrados. Geralmente, no mundo católico, o sacerdote ora pela hóstia e ora pelo cálice. Ele sozinho toma o cálice e o povo não. Seja como for, você percebe que cada religião vai tentando trabalhar com os objetos, sacralizando os objetos. Sejam 3, 4, 2, um objeto, seja como for, a ênfase da religião, a matriz religiosa, o arquétipo que é construído mentalmente em todos nós a partir da experiência religiosa, é que nós somos só o objeto intermediário, porque o que é mais importante na religião é o objeto que foi sacramentado. Para quê? Para dar importância ao objeto? Não, para dar importância ao sacerdote. É tanto que outras pessoas não podem abençoar o objeto, porque só o sacerdote pode. E isso empodera o sacerdote, ao ponto do sacerdote, então, discriminar pessoas. Né? Para mim, a questão mais séria não é como nós observamos isso. Para mim, a questão mais séria é como que nós empoderamos o sacerdote. Como o sacerdote pode ter esse poder sobre os sacramentos, olha como isso vai tendo outras implicações. Se você nasce e o sacerdote não batiza você, você é pagão. Se você casa no civil e o sacerdote não dá a bênção, você não casou. E se você morrer e não encomendar o corpo, você não morreu. Nascimento, casamento e morte. Os 3 grandes momentos da vida nós entregamos nas mãos do sacerdote. Certo? Jesus não faz isso com você, meu querido e minha querida, porque Ele quer que você seja um ser livre, inteligente, que busca discernimento no Espírito Santo e graça de Deus para conduzir sua vida, e não simplesmente ir para casa porque o sacerdote deu um passo de mágica, e aí você agora saiu bem, vai ficar tranquilo uma semana, e depois tudo volta porque a terapia não foi completa. Não fechou o ciclo da cura. Certo? E não foi a cura profunda, porque foi simplesmente uma coisa superficial. Então o que é que Jesus faz? Jesus trabalha com os objetos.
para comunicar verdades profundas. Aí o Judas chega, cara, você me vendeu por 30 moedas, macho. Como é que você faz isso comigo? Mas o meu copo continua aberto para você molhar o seu pão. Ou seja, quando Jesus diz que o Judas vai molhar o pão no seu vinho, o que ele está dizendo é o seguinte: a despeito do que você fez, você não mudou quem eu sou. A despeito da sua maldade, a despeito de suas imperícias, a despeito de todas as suas ruindades, Judas, a minha casa continua aberta para você sentar à nossa sala e a gente comer uma pizzazinha com suco sem açúcar. Ia dizer refrigerante, mas não vou fazer isso com você, não. Maldade. Judas, você me traiu, cara. Você fez maldade comigo. Você mudou o curso da minha vida, camarada. Você fez o que fez. Mas, camarada, dá pra gente comer uma tapioquinha e um cafezinho lá na mesa, lá de casa. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É esse outro cara que eu poderia dizer o seguinte: vai pro inferno, seu danado. Você vai se enforcar e eu vou te arranjar a corda. Jesus não faz isso. Jesus diz: cara, meu copo continua aberto para você molhar o seu pão, porque você fez o que você fez, porque você é uma pessoa má, porque você é ardiloso, porque você é perverso. E o que você fez tem um potencial tremendo para gerar em mim atitudes semelhantes às suas. Mas você não vai mudar quem eu sou. O que você fez, fez consigo mesmo. Fez querendo me prejudicar e me arrebentar, mas, camarada, tem uma casca divina aqui dentro de mim. Tem uma essência, tem uma natureza que está dentro da alma e do coração. E essa natureza você não vai arrebentá-la nunca. Porque quem colocou essa beleza de Deus em mim foi Deus. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã. Quem é o próximo? Aquela tia que você ama e quer muito bem. Quem é o próximo? O irmão querido que você conhece aqui, ó, tá cheio de gente aqui que eu quero bem. Que quando eu chego perto, quero abraçar, tá juntinho. Esse é meu próximo. Eu honestamente tenho alguns e algumas de vocês aqui que se o cara fosse dar um tiro, eu acho que eu botava a minha cabeça no meio. Sem brincadeira. Estou olhando para alguns aqui, eu digo assim, olha, eu já vivi 276, 78 anos por aí, né? Então já pode morrer. O outro está só com 30, 40, 50 e poucos. Deixa eu viver mais. Eu já vivi muito. Quem é o meu próximo? Esse por quem eu boto a cabeça, para que a bala não pegue no peito dele e pegue na minha cabeça. Esse é o meu próximo. Agora, quem é o meu próximo? É aquele cara que eu queria que a bala pegasse na cabeça dele. E aí, mesmo assim, eu vou agir com ele como eu estou agindo por esse outro que eu estou chamando de próximo. Se eu sou o doutor da lei, eu digo assim: não, eu amo o meu próximo e odeio os meus inimigos. Se eu escuto o que Jesus ensinou, eu amo o meu próximo, e o meu próximo é todo aquele e toda aquela que eu possa gerar uma condição para ele viver melhor e viver para a glória de Deus, para o seu próprio bem e para o bem das pessoas que estão no seu entorno. E sinalizar para a história da humanidade probabilidades que vão se repetindo de geração em geração. Na verdade, é implantar novos paradigmas, implantar um novo jeito de ser e de viver e de experimentar a nossa existência e de experimentar a nossa humanidade. Vá você e faça o mesmo. Vá você e faça o mesmo que o samaritano fez. E se você olhar no texto, provavelmente o texto não deixa isso muito claro, pode parecer uma forçação hermenêutica, mas quando Jesus diz assim: descia de Jerusalém para... Então, provavelmente, esse cidadão que caiu na estrada fosse um judeu e não um samaritano. Porque o samaritano não iria para Jerusalém. Ele seria tão repudiado que ele nem chegaria lá. Então, provavelmente, esse cidadão é um judeu. E aí Jesus está dizendo: faça com o samaritano o que o samaritano fez com você, que é judeu. Pode ser uma forçação hermenêutica, mas ela é uma probabilidade muito real. Ou seja, o samaritano não iria para Jerusalém. Eles não se davam bem. Então, se tem um cidadão descendo de Jerusalém para Jericó, e aí o samaritano acolheu, possivelmente não acolheu perto de Jerusalém, já acolheu perto de Jericó. Tá? Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus lhe ensine a amar, amar, amar e amar muito. Amar muito. E a gente só vai conseguir amar quando a gente recebe o amor de Deus. Então, que você seja batizado e batizada com
Você gosta de beber água quando faz alguma besteira na vida? Eu também. Eu continuo cuidando de mim. Eu já expliquei isso para vocês aqui em outra ocasião. Eu cometo as minhas imperícias, mas eu continuo querendo beber água. Eu cometo as minhas imperícias, fico chateado com a besteira que eu faço, mas eu quero ainda uma tapioquinha com queijo coalho e doce de goiaba. Eu faço uma besteira na vida, fico chateado com o que eu fiz, mas ainda quero uma tapioquinha com banana caramelada e queijo coalho assadinho, assim, colocado com leite condensado por cima. Falar isso em hora de almoço é maldade, né? É pedindo todo mundo para ir para casa mais cedo.